Bom, queridos e queridas, estamos começando o nosso pré-prova URGS 2022. Claro que ao longo de todo o período da revisão a gente já abordou todos os temas fundamentais e eu disse para vocês que o pré-prova seria em torno dessas efemérides e em torno de algumas atualidades. Claro que eu quero e vou orientar vocês depois, vou mandar também uma listazinha, dar uma revisadinha em Roma, dar uma revisada em Alta Idade Média, dá para dar uma revisada mais forte assim no absolutismo, nas características políticas da Idade Moderna. Aí é sempre interessante trabalhar com o que o pensamento liberal produziu para as revoluções burguesas, servindo de cimento ideológico para combater a sociedade de privilégios e para trabalhar a ideia da igualdade jurídica e civil como um componente que seria basilar, ou seja, a base das relações de todas as instituições dos estados que se formariam a partir do século XVIII e século XIX, ela teria esse cimento ideológico do liberalismo com a base da ideia da igualdade de todos perante a lei e da igualdade entre os cidadãos. E esses princípios iluministas, eles hoje são muito questionados em boa parte do Ocidente. O Ocidente está vivenciando, não é só o Brasil que está vivenciando essa experiência de questionamento ao funcionamento dos três poderes, da democracia representativa e tudo mais. Então, a URGS ela traz essa tendência de reafirmar esses valores. Traz essa tendência. Então, a possibilidade de cobrar os fundamentos ideológicos que deram origem lá ao iluminismo, ela é muito grande, desde a própria época de formação do humanismo até a consolidação das ideias iluministas. Isso, acredito eu, que vai ser tema da prova, sim. Depois, a gente vai ter essas efemérides e a gente vai trabalhar pontos fundamentais. É claro que vai ter uma questão também, por exemplo, de história do Brasil colonial, que eu não vou revisar aqui com vocês, mas é importante que vocês tenham a noção das organizações políticas, das organizações econômicas e sociais do período colonial e a sequência. Lembrar, por exemplo, que nós temos o extrativismo do pau-brasil nos primeiros 30 anos do século XVI, depois nós já partimos para o ciclo açucareiro, lembrando sempre que quando a gente fala em ciclo, a gente fala de um predomínio de uma determinada economia. Mas nós não estamos falando que essa economia ela seja exclusiva. Aliás, todas as provas que a gente resolveu, a gente viu que onde aparece a palavra exclusivamente, ela já traz consigo uma tendência de erro quase 100% garantido. Porque é necessário, para se abastecer a população que vive nesse tipo de economia predominante, tanto a agroexportação da cana-de-açúcar, depois o algodão, o tabaco, há uma necessidade de outras economias, algumas delas subsidiárias, como a pecuária, outras que acontecem nas próprias fazendas e nas proximidades, com roceiros, com lavradores, que produzem alimentos para abastecer essas atividades econômicas, tá? Aí depois lembra sempre que a crise primeira do açúcar, ela não é maior, mas a primeira crise do açúcar tem a ver com a presença dos holandeses do Nordeste e depois de sua expulsão. Aí a gente está em meados do século XVII. Aí a gente tem não apenas a necessidade de Portugal produzir outros artigos fundamentais para fortalecer a economia, como também Portugal passa com o fim da União Ibérica, a desrespeitar os limites territoriais. E aí entram os tratados territoriais, especialmente aí o Tratado de Madrid. Mas lembrem que nós temos a nossa fronteira aqui do extremo sul, que ela é a mais tensa. E a gente vai ter a definição do espaço do Rio Grande do Sul só em 1801, no Tratado de Badajoz, e as tensões aqui na região centro-sul, elas não vão acabar aí. A região platina, ela mantém tensões. Lembra que o Dom João VI invade e anexa a província cisplatina, ela se emancipa durante o primeiro reinado, e depois nós temos duas novas intervenções brasileiras no Uruguai, sempre apoiando os colorados, uma na Argentina, apoiando os inimigos do Rosas, que era o caudilho que mandava, o Brasil chegou a bombardear, e finalmente a última grande tensão se estabeleceu com a Guerra do Paraguai, né? Então, esses são pontos que são fundamentais. Depois, os tratados de fronteira, eles contemplaram principalmente lá a região norte, a questão das Guianas, a questão do Acre, certo? Isso é sempre importante lembrar. Bom,
Visto isso, deixa eu começar a trabalhar essas efemérides 2021, 2022 com vocês. Começando por aquela que é, para mim, uma questão impossível de não estar presente na prova. Nós temos 200 anos da independência do Brasil. Vamos lá. O que é importante a gente lembrar? Tu tem uma factualidade. Nós temos movimentos que propunham a independência do Brasil que antecedem a chegada da família real. Os dois que aconteceram foram a Conjuração de Minas Gerais, a Rebelião de Minas Gerais, em Confidência Mineira, de caráter elitista, e ainda no século XVIII, a Conjuração Baiana. Essa apresenta um caráter popular e foi desses movimentos de independência o único que propôs efetivamente a abolição da escravidão, certo? Esses dois movimentos, percebam, eles já trazem consigo uma característica regionalizada. É muito importante a gente lembrar isso. A primeira atividade econômica que promoveu uma integração de diversas regiões foi a mineração no século XVIII. Mas essa integração não significa nem de perto homogeneidade. Longe disso. O Brasil, ele desde a sua formação, ele apresentava características bastante distintas entre as regiões ocupadas e suas economias. Beleza. E isso tem um reflexo que vai permanecer até a época do Estado Novo, gente. Como assim? Claro, calma, deixa que eu já vou te explicar. Aí chega o Dom João VI e a primeira coisa que a gente tem é o quê? Nós temos transformações políticas importantes. Ele coloca o Brasil como sede do reino, já em 1815, por exemplo, o Reino Unido. O Dom João é um cara que vai criar as instituições que serão a base do futuro Estado brasileiro, e aí existe um ponto completamente diferente da formação dos demais países aqui da América Latina, que é a seguinte: o Brasil, ele, portanto, se fundamenta numa organização de Estado característico das monarquias de caráter absolutista. Então, tu já vai ter a projeção, inclusive, da própria composição da arquitetura de funcionamento do Estado, muito centralizado no paço imperial. Porque, afinal de contas, dentro da monarquia absolutista, o rei ele tem um poder supremo. Beleza. De que maneira isso vai permanecer depois que o Brasil se torna independente? Com o poder moderador. O poder moderador traz isso. Ele é um resquício. Dentro de uma monarquia constitucional, essa ideia de poder moderador, ela dá ao imperador, com esse quarto poder, o direito de interferir nos demais. Então, isso é uma herança de um pensamento absolutista ou de um despotismo esclarecido, certo? Uma outra coisa importante que o Dom João VI dota o Brasil de instituições econômicas, tipo o Banco do Brasil, a Casa da Moeda, culturais, é ele o cara que traz a imprensa para o Brasil, vai ter a criação do Instituto Superior de Belas Artes, a Faculdade de Medicina, é ele quem começa a estimular que aqui se formassem doutos em medicina, em direito, vem a missão artística francesa. E, em termos econômicos, ali se estabelece o início de uma grande aproximação entre Portugal e Inglaterra. É bem verdade que lá em 1703, um século antes, teve o Tratado de Panos e Vinhos, o Mitten, certo? Mas aí o Dom João VI ele vai fazer aqueles tratados com os ingleses, 1810, dá privilégios, cuida, esses privilégios eles só vão acabar com a tarifa Alves Branco lá em 1844, eles foram renovados por ocasião da nossa independência. E o Dom João VI é um cara que pretendia incentivar a indústria no Brasil, tanto é que ele anulou o alvará da mãe dele, que proibia as manufaturas. Tá, visto isso, por que a independência do Brasil, além dessa estrutura de monarquia que eu coloquei para vocês, por que ela é tão diferente no espectro das independências aqui da América Latina? Porque quando o Dom João VI aqui se estabeleceu, nós começamos a ter a marca daquilo que representou ao longo da história do Brasil o patrimonialismo estatal. Hoje a gente vê, tem orçamento secreto, que é um troço assim de bilhões e bilhões. Para ajudar quem? Ajudar justamente esses representantes ainda das remanescências das velhas e novas oligarquias regionais, que ainda têm os seus currais eleitorais. E eles são beneficiados para usar essas verbas diretamente nos seus espaços, para garantir a continuidade de poder. Ou seja, é usar o público como se fosse uma extensão do patrimônio privado. Como é que isso começa? Bom, desde o período colonial, nós tínhamos uma elite de senhores de engenho, de homens bons, depois senhores da mineração, que eles tinham uma significativa autonomia. Com a chegada do Dom João, essa autonomia ela foi reduzida, mas criaram-se alianças,
criaram-se alianças entre a elite brasileira e essa elite portuguesa que se radicou. Tanto é que é a partir dali que vai surgir uma nobreza no Brasil que não tem nada a ver com laços consanguíneos com os portugueses, mas sim justamente dessas criaturas como José Bonifácio de Andrada, que se aproximaram politicamente da elite que acompanhou Dom João VI e que depois formaram uma base de apoio do Dom Pedro I quando ele aqui ficou e proclamou a independência do Brasil. Então, como a nossa elite ela se aproximou da elite portuguesa, a nossa independência ela foi sem maiores traumas, ou seja, nós não tivemos, a exemplo do que aconteceu na América inglesa e na América espanhola, uma guerra contra a metrópole. Nós tivemos conflitos com soldados portugueses que aqui estavam, inclusive na Bahia se celebra a independência em julho de 1823. Mas não houve uma guerra com Portugal. Mas também essa independência, ela trouxe menores transformações. Até porque, ao longo da formação do Estado brasileiro, houve a necessidade de se reafirmar estruturas herdadas do período colonial. Especialmente o quê? O latifúndio agroexportador e a base escravista de trabalho. E isso foi mantido após a independência, ninguém nem questionou. E o Brasil ele acaba se transformando em uma monarquia. O Brasil antes era governado de uma maneira absolutista por um rei português. Após a independência, o Dom Pedro I, que é um cara português, passa a governar, inclusive com o poder moderador, com características absolutistas. Então, vocês perceberam que não houve grandes transformações, não houve grandes rupturas. Claro que houve alguns confrontos, o Dom Pedro precisou, inclusive contratou mercenários para esmagar rebeliões contrárias ao seu poder. Ele mandou gente lá para o Grão-Pará, massacrou pessoas, massacrou criaturas que pretendiam a República ou não queriam se separar de Portugal. E o Império Brasileiro, ele trouxe consigo uma representação que eu insisti demais com vocês. Gente, gravem essa frase. A monarquia foi a solução encontrada para evitar a fragmentação territorial do Brasil. Porque como o Brasil tinha essa característica de regionalismos, a tendência é que esses regionalismos pudessem gerar, inclusive, líderes da elite daqui, idênticos ao que foram os caudilhos da elite crioula da América Espanhola, e que provocaram o quê? Uma fragmentação dos antigos vice-reinados espanhóis em diversas repúblicas. A solução monárquica, ela foi o elemento fundamental para manter a unidade territorial do Brasil. É isso que explica por que se antecipou a maioridade do Pedro II, certo? Um outro aspecto que é importante, aqui finalizando essa parte primeira dos 200 anos da independência do Brasil, é que logo após a independência, havia divergências entre a elite brasileira, aqueles que queriam federalismo, dando maior autonomia para as províncias, aqueles que queriam centralismo. Esses caras que queriam federalismo, já a partir do período regencial, se chamarão liberais. Esses caras depois terão o apelido de Luzias. Os que queriam centralização, depois, já no período regencial, se chamarão conservadores. E esses caras, eles depois serão conhecidos também como saquaremas, certo? O período aí, com essas divergências, as divergências na formação da primeira Constituição do Brasil, aquela lá da Mandioca, acabaram abrindo caminho para que o Dom Pedro I se impusesse e outorgasse a Constituição de 24, tá? Aí é sempre importante lembrar, olha aqui, ó, rebeliões de caráter liberal radical aconteceram antes da independência, lá em Pernambuco, por exemplo, a Revolta dos Padres, e depois nós tivemos, de 1824 a 1848, rebeliões de caráter liberal radical. A Confederação do Equador, 1824, lá Pernambuco e as outras províncias do Norte e Nordeste, até 1848, a Revolução Praieira, inspirada lá nos ideais da Primavera dos Povos. Essas foram de um republicanismo radical, liberais radicais, certo? E aquelas que aconteceram durante o período regencial, Farroupilha, Cabanagem, Sabinada, Balaiada. A dos malês não entra nessa condição, porque ela é uma revolta também de muita inspiração religiosa. Mas lembrem-se também que a Inglaterra, quando fez a negociação de independência do Brasil, intermediou, a Inglaterra exigiu o fim do tráfico escravista, e o Brasil fez a Lei Feijó.
A Lei Feijó é feita exatamente no início do período regencial. Nesse período regencial, nós temos a consolidação do café no Vale do Paraíba, os barões do café. E esses caras necessitavam a reafirmação daquela realidade escravista e não o seu fim. Por isso que a Lei Feijó, dadas essas circunstâncias das necessidades daquele que se transformava já no nosso principal produto de exportação, a Lei Feijó acabou virando uma lei para inglês ver, porque ninguém cumpriu. Aí só depois do Bill Aberdeen em 45, e aí veio a Lei Eusébio de Queiroz em 1850, que aí colocou em prática. Praticamente a Lei Eusébio de Queiroz pegou a Lei Feijó e colocou em prática, certo? E aí se estabeleceu o fim do tráfico escravista no Brasil, certo? Então relembramos algumas coisas importantes aqui desse processo. E, evidentemente, tudo que vocês ficarem em dúvida, se vocês quiserem que eu reforce alguma coisa para vocês, gente, eu estou à disposição de vocês via WhatsApp o tempo inteiro. Só me mandarem que eu reforço. Natália fez isso essa semana, quero muito que vocês façam isso e espero que tenha resolvido as dúvidas, Natália. Se não, me pede de novo, que é minha obrigação ajudar vocês, certo? Aí venham comigo. 100 anos da Semana de Arte Moderna. Ó, 1922 é um ano com várias efemérides significativas. Eu nem coloquei aqui uma outra, que até é interessante vocês destacarem, que é a fundação do Partido Comunista do Brasil, que aconteceu em 25 de março. Um bom comunista decora até essa data, né? 25 de março de 1922. Lembra que na República Velha o movimento operário ele foi predominantemente anarquista até 1922. Aí os comunistas criaram o Partido Comunista do Brasil para tentar subordinar essa luta dos trabalhadores que antes eram sindicatos ao partido. Só que ele foi proscrito, ele foi condenado, ele já foi impedido de existir pela Lei Aníbal de Toledo, ou Lei Celerada, logo depois da sua formação. O PCB só voltou a ter legalidade em 1945 e durou pouco, 45 até 47, quando o Dutra já colocou ele na clandestinidade. Nos anos 20, não se esqueçam que, com a clandestinidade do PCB, os operários criaram um outro grupo, o Bloco Operário e Camponês, certo? Então, também essa efeméride é importante. Mas a Semana de Arte Moderna, e que certamente, por exemplo, Flavinho já deve ter falado diversas vezes para vocês, o Roger também. Gente, a Semana de Arte Moderna ela é de ruptura. Antes de eu começar a gravar, eu estava falando para vocês que a arte ela é uma expressão, muitas vezes, daquilo que viria a acontecer. E ela também é a expressão daquilo que jamais pode acontecer. Porque muitas vezes, justamente a vanguarda da arte, ela representa um alerta para a sociedade dos caminhos que muitas vezes só os artistas estão percebendo. E a Semana de Arte Moderna, ela afirmava uma brasilidade, evidentemente, mas ela rompia com os paradigmas herdados do século XIX. Porque a arte romântica, a literatura romântica no século XIX, ela criou uma identidade brasileira. Ela, por exemplo, pegou e aquelas características dos heróis românticos europeus, ela transformou nos heróis nativos do Brasil. Peri, Ceci, Iracema, aquela galera toda. Só que esses caras eles não retratavam um Brasil genuíno. Produzia-se uma brasilidade ao longo do século XIX até 22, mas travestida de valores europeus, travestida de princípios comportamentais e de uma visão de mundo europeia, que era considerada nesse momento do século XIX justamente superior. Lembrem que são exatamente essas teorias de superioridade social e racial que justificavam o imperialismo do século XIX. E isso, claro, se refletia na arte. Só que aí essa arte que ela é subserviente aos valores europeus, ela é questionada muito fortemente na Semana de Arte Moderna. E os modernistas, cuidem, eles procuram exatamente chocar. Só o que te chama a atenção é o que te choca. Se é um troço que está dentro do teu cotidiano, já não choca mais. Gente, nós perdemos a noção de nos chocarmos com a miséria, a indigência das pessoas nas ruas, de tamanho cotidiano que isso se transformou. Então, o que a arte moderna queria? Chamar para a vanguarda. E queria da seguinte maneira, olha aqui, ó, a minha arte, ela é transgressora. Ela não é aquela arte com uma geometria toda ela
configurada com uma métrica na própria música. O Villa-Lobos é um cara que pega Johann Sebastian Bach e produz as baquianas brasileiras. Percebam, esses caras, eles bebem das fontes europeias, eles bebem das fontes americanas, eles bebem dessas fontes do exterior. Só que eles assimilam isso e aí antropofagizam e regurgitam sob a característica genuinamente brasileira. Aquele herói romântico, ele é regurgitado na figura do Macunaíma. E aí é importante vocês lembrarem o Manifesto Antropofágico, o Manifesto Pau-Brasil, a revista Claxon, o movimento ANTA. E todos eles relacionados. Aí cuidem muito. Uma outra relação que a prova pode fazer é que muitos desses modernistas até se identificaram com o fascismo brasileiro, que daqui a pouco eu vou falar, com A e B. Porque o que o fascismo brasileiro pretendia? O ultranacionalismo. Então, não é nada incoerente, tanto é que justamente um desses modernistas, o Plínio Salgado, é o cara que vai fundar a Ação Integralista Brasileira em 1932, certo? Outra coisa, o projeto efetivo de criar uma identidade nacional com valores pátrios, ele vai se consolidar no Estado Novo. O Vargas, desde o princípio, ele vai procurar estabelecer uma ideia de superação daquelas características federalistas do período da Primeira República, a quem Vargas e os seus chamavam de República Velha, justamente como os iluministas chamam o antigo regime, nós é que vamos produzir a inovação. Também lá se disse, olha, o que foi antes de nós é a República Velha. E aí o Vargas, ele só vai conseguir afirmar efetivamente essa caracterização da arte nacionalista quando ele cria, por exemplo, o Departamento de Imprensa e Propaganda, quando ele estabelece de uma maneira peremptória a censura à imprensa. Gente, a censura do Estado Novo, ela é extremamente comparável ao auge da censura que se estabelecia nos governos Médici e Geisel. E também com a proibição da existência, por exemplo, de jornais como o Estado de São Paulo. Então, e é lá que a arte, herdada muito desse pensamento, e por isso que muitos modernistas, inclusive o próprio Villa-Lobos, participou dos projetos nacionalistas da cultura do Vargas, certo? Justamente por criar esse princípio de uma arte nacional. Feito? Bom, visto esses elementos da Semana de Arte Moderna, outra efeméride, os 18 do Forte. Vamos lá. Esse é um dos grandes emblemas do movimento modernista. Movimento tenentista, desculpe. O tenentismo, ele surge ao longo da década de 10. Ele vai se consolidando ao longo da Primeira Guerra Mundial. É importante a gente lembrar o seguinte: militares, desde que se formou o Exército Brasileiro e começaram a surgir as academias militares na segunda metade do século XIX, os militares, eles eram uma classe que recebiam uma instrução muito grande, era uma classe ilustrada e erudita, num país em que muitos dos membros da elite política eram completamente ignorantes, alguns deles semi-analfabetos. Só que aí não existe a desconfiança dos militares apenas contra os civis pela questão política, mas também pela questão militar. Por quê? Porque até hoje o Brasil tem essa diferenciação polícia civil, brigada militar. E tem divergências, a gente vê seguidamente. Agora há pouco a brigada aqui em Porto Alegre fez uma operação, prendeu um policial civil usando violência. Justamente porque existe também essa rivalidade herdada de muito tempo, né, gente? Aí existia na época a Guarda Nacional, que só vai acabar na década de 20. E quem cumpria as funções de comando da Guarda Nacional, desde que ela foi criada durante o período regencial, avanço liberal, eram civis, que os militares chamavam de casacas. Durante a Guerra do Paraguai, as outras guerras platinas, eram esses casacas que ocupavam os principais postos de liderança, colocando a hierarquia militar, inclusive de marechais como Deodoro, como Floriano Peixoto, como Sena Madureira, colocando-os em segundo plano perante esses civis, como exemplo o próprio Conde D, que era genro do imperador. Aí, desde a causa republicana, nós temos muito essa ideia do exército se colocar quase como um protetor da sociedade brasileira dos seus cidadãos, dos civis, que, segundo os militares, eram os caras que só olhavam para o próprio umbigo.
Aí lembra que durante essa Primeira República, as características federalistas elas estiveram muito marcantes desde a Constituição de 1891. E elas abriram caminho para a imposição das características oligárquicas, coronelismo, voto de cabresto, currais eleitorais, política dos governadores, aquele grande arranjo estabelecido pelo Café Filho, de apoios recíprocos entre os governadores e o presidente, café com leite, São Paulo e Minas Gerais se alternando na presidência. E é interessante que a primeira ameaça efetiva a essa estrutura do café com leite se deu quando aconteceu a eleição de um militar. Minas Gerais transgrediu o próprio pacto e indicou um militar, gaúcho Hermes da Fonseca, para ser presidente em 1910. E várias oligarquias não aceitaram. E contra o militar lançaram a candidatura civil do Rui Barbosa. E aí o Hermes venceu e o que ele fez? Interveio nos estados, colocou interventores, muitos deles militares. E, embora tenha acontecido em alguns estados de menor expressão política, do norte e do nordeste, no sudeste não aconteceu esse tipo de intervenção da política de salvações e nem no Ceará. Lembra que aí a gente teve a rebelião do Padre Cícero, certo? Qual é o outro aspecto que é importante? Nesse espaço, o Hermes da Fonseca se transformou no principal líder do Exército Brasileiro. Ele passou a ser o chefe das Forças Armadas do Brasil ao longo do final da década de 10 até o final da década de 20. E o Exército Brasileiro abandonou o modelo francês, que tinha imitado ao longo do século XIX, trocando pelo prussiano, pelo alemão. Aí muitos dos militares brasileiros foram fazer seus cursos de especialização, tanto técnica quanto teórica, na Alemanha. E também para lá iam tenentes e outros militares turcos. Dentre esses turcos estava Mustafa Kemal Atatürk, que era um cara que preconizava a ideia de que a Turquia, que ainda era Império Turco-Otomano, devesse se transformar numa república orientada pelas leis laicas, leis seculares, não mais religiosas. E esse cara influenciou o grupo de tenentes, tanto é que boa parte dos tenentes fazia parte daquilo que eles chamavam de jovens turcos. E esses caras, quando voltaram da Alemanha, esses caras começaram, muitos deles professores nas academias militares, esses caras começaram a propagar a ideia de que somente o exército poderia purificar as instituições republicanas que tinham sido imaginadas justamente pelo exército quando faz o golpe de 89, mas que tinham sido putrefatas pela oligarquia, tinham sido prostituídas pela oligarquia dentro do benefício próprio específico dessas oligarquias. E aí, nas eleições de 1922, que completam 100 anos também, nós tivemos uma fake news espalhada pelos tenentes, as cartas falsas, atribuídas ao Arthur Bernardes. Essas cartas, elas chinelhavam o exército brasileiro e chinelhavam o próprio Hermes da Fonseca. Aí, qual era a ideia dos tenentes? A ideia dos tenentes é que o Hermes da Fonseca ficasse triputo da vida com isso, tirasse a bunda da cadeira e fosse lá e dissesse o seguinte: acabou a palhaçada, não vai ter eleição. A partir de agora eu estou criando um governo provisório e a gente vai reformular essa política brasileira. Porque o que os tenentes pretendiam? Um governo provisório que trouxesse uma nova Assembleia Nacional Constituinte, que nessa Constituinte nós tivéssemos voto secreto para acabar com o voto de cabresto, nós tivéssemos um poder executivo nacional mais forte. Os tenentes não eram federalistas. Os tenentes queriam nacionalizar as riquezas do subsolo brasileiro. Eles tinham um projeto liberal em termos políticos, mas nacionalista em termos econômicos. O que também explica porque muitos deles também aderiram à AIB em 32. E os tenentes, eles queriam acabar com esse domínio oligárquico. O Arthur Bernardes, candidato de São Paulo e Minas em 22, venceu as eleições e ele passou a ser o grande inimigo dos tenentes. E no dia 5 de julho de 1922, os tenentes saíram em marcha pela Avenida Atlântica, no Rio de Janeiro, para evitar a posse do Arthur Bernardes. E aí pintou esse civil aqui, o Otávio Correia, que também diz: vou me dar um fuzil que eu estou indo para essa posse também. Acabaram sendo mortos 15 dos 17 tenentes e morreu também esse civil. Mas a Marcha dos 18 Fortes se transformou no primeiro grande componente de apresentação do tenentismo. Aí vem todo o governo do nosso simpático Arthur Bernardes e os tenentes continuaram se articulando.
no dia 5 de julho de 24, lembrando 5 de julho de 22, um grupo de tenentes liderados pelo Isidoro Dias Lopes tomou a cidade de São Paulo. Só que, cuidem bem, os tenentes não eram vistos bem pela alta, pela elite do exército, pelo alto comando. O exército, a instituição, as Forças Armadas se mantiveram leais ao governo. E por isso foram esses exércitos, foi o exército, as Forças Armadas, que atacaram os tenentes lá em São Paulo, que botaram os caras a correr. Só que aí, naquele mesmo ano de 1924, se articulava a maior marcha militar da história brasileira e que é o grande símbolo do tenentismo, que vocês sabem que é a Coluna Prestes. Cuida muito, ó, o Luiz Carlos Prestes vai se transformar no principal líder comunista brasileiro depois da Coluna. Durante a Coluna, nós temos o movimento tenentista. Esses caras evitaram os estados centrais, percorreram 11 estados periféricos, 24 mil quilômetros de uma marcha, portanto, é evidente que eles levavam apenas armamentos leves e, por isso, usavam a tática de guerrilha. Atacavam de surpresa e se retiravam. E aí esses caras acabaram não sendo derrotados. Se desfizeram, enquanto coluna, em 1927. E aí é que, depois disso, Luiz Carlos Prestes se aproximou do comunismo. Em 30, o Prestes já não é mais um líder tenentista, tá? Ele é um líder comunista. Os tenentes ainda permaneceram com sua ideologia, apoiaram a Revolução de 30 para acabar com o domínio das oligarquias, e sempre vocês vão associar o último momento do tenentismo enquanto movimento ao governo provisório do Vargas. Porque lá os tenentes ocuparam um papel fundamental. Lembra que o Vargas queria acabar com o domínio das oligarquias. Então, a maior parte dos interventores que ele nomeia no governo provisório são tenentes, especialmente o Juarez Távora, que ficou conhecido como o vice-rei do Norte. Aí, esse movimento, em 32, ele já passa a ser bastante questionado, até porque lembra que a alta cúpula do exército não gostava dos tenentes, e os tenentes eram os caras triporra louca também que partiam para o tiro rapidinho contra quem criticasse o governo. Aí o Vargas, pragmático do jeito que é, especialmente com a Revolução Constitucionalista de 32, que depois eu vou falar, ele foi fazendo concessões tanto para as oligarquias quanto para a alta cúpula militar. E em 32 ele se afasta dos tenentes. Os tenentes tinham criado um clube político, o Clube 3 de Outubro, em 1930, numa referência ao início da Revolução de 30, 3 de outubro de 30. E esse grupo político se desfez. No início de 33, o movimento tenentista deixa de existir enquanto movimento. E aí os tenentes, alguns deles aderiram ao comunismo, participaram, por exemplo, da intentona comunista de 35, foram presos, muitos deles mortos. Outros aderiram ao fascismo e outros permaneceram ligados ao liberalismo, que é o caso, por exemplo, do Juarez Távora e do Eduardo Gomes, que depois estarão à frente da UDN, que era o principal partido de bases liberais pós-Estado Novo, certo? Então, está feito também esse mapeamento extremamente importante aqui. Bom, próximo passo fundamental. 100 anos do surgimento da União Soviética e 30 anos do seu fim, em 1991. Revolução Russa, outubro de 17, socialista. Lembra que tem duas revoluções, tem a Revolução Branca, que é liberal, e a Revolução Vermelha, que é a comunista. A liberal aconteceu em fevereiro, manteve a Rússia na guerra. Aí os bolcheviques eram os caras que tinham cada vez mais poder junto aos sovietes. Lembram que são os sovietes, os conselhos de operários e camponeses. Eram muito poderosos na Rússia. E são, exatamente recrutando essas criaturas e recrutando soldados, são esses caras que vão formar o Exército Vermelho. É feita a Revolução. O Lenin, em seguida, acaba enfrentando uma guerra civil contrária a ele, em que, inclusive, estrangeiros financiavam o Exército Branco. O Lenin vai adotar uma política econômica denominada comunismo de guerra, que foi extremamente cruel com as populações. O Lenin, a partir dali, ele enfrenta esses estrangeiros, derrota os estrangeiros e os remanescentes dos brancos soviéticos, e em 1921 ele abandona aquele comunismo de guerra e adota a nova política econômica. Paralelamente a isso, o que ele faz? Através de plebiscitos, tanto é que algumas das repúblicas que depois foram incorporadas pelo Stalin, como, por exemplo, a Letônia, a Lituânia e a Estônia, elas, num primeiro momento, não desejaram fazer parte da União Soviética. Mas já em 1922, sob a liderança da Rússia,
formava-se uma federação de repúblicas, uma união de repúblicas de viés socialista e fundamentadas na ideia do poder dos sovietes, certo? Embora não vai ser isso que vai acontecer, sobretudo a partir da era Stalin, é o monopartidarismo rígido e totalitário que vai se impor, certo? Mas 1922, então, superando aquela etapa da Guerra Civil, o Lenin estabelece essa liderança para a criação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, certo? Bom, aí vamos para 10 anos posteriores, o Código Eleitoral. Aí nós já estamos vivendo a Era Vargas, e no dia 24 de fevereiro de 1932, praticamente 100 anos antes da prova da URGS, o Vargas ele vai colocar em prática nesse Código Eleitoral muitas das promessas que haviam sido feitas pela Aliança Liberal. Dentre elas, não apenas o voto secreto, que contemplava as reivindicações dos tenentes, mas também o voto feminino, que o movimento sufragista e o movimento feminista acabaram conquistando neste momento. Esse Código Eleitoral, ele previa, já tinha consigo também um anteprojeto da Constituição. Só que isso era, mesmo que moldado por princípios liberais, isso feria aquela promessa do Vargas de convocar uma Assembleia Nacional Constituinte imediatamente após a Revolução de 30. E mesmo com esse Código Eleitoral, o Vargas ainda era acusado de extremamente autoritário porque ele mantinha interventores nos estados, sobretudo tenentes. E justamente em São Paulo, onde o Vargas tinha nomeado um interventor tenente e baiano, agora me fugiu o nome dele, daqui a pouco vem João Alberto, já veio, o Vargas acaba sendo visto pelos paulistas como um cara triditadorzão. E mesmo com esse Código Eleitoral, havia muitas pressões contra o Vargas. E justamente isso desencadeia um outro fato naquele mesmo ano de 32, identificado com o que nós estamos colocando aqui, que é justamente a Revolução Constitucionalista de São Paulo. A Revolução Constitucionalista de São Paulo, em 32, ela acusa o Vargas de ditador, olha ali a memória histórica de um bandeirante, aí os paulistas lutando. Lembra que a polícia política do Vargas matou 4 estudantes, MMDC, Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, e isso movimentou, isso motivou muito fortemente as ações da Revolução Constitucionalista de São Paulo. Os paulistas pegaram em armas, obtiveram apoio político de outros estados, e até não de outros estados, mas de políticos de outros estados, o próprio Borges de Medeiros, que já tinha rompido com o Vargas, só que não obtiveram o apoio militar. E isso fez com que esses camaradinhas não tivessem base de sustentação para conseguir derrotar o Vargas. Mesmo que o Vargas tenha esmagado a Revolução Constitucionalista, o Vargas ele vai fazer concessões. Ele, por exemplo, permite que os paulistas escolham o seu próprio interventor, retirando um tenente. E o Vargas chama, sim, uma Assembleia Nacional Constituinte em 33, que elaborou a Constituição de 34, inspirada na República de Weimar, certo? Então, tudo tem a ver com a Revolução Constitucional de São Paulo. Aí, antes de eu abrir o bate-papo, porque eu vi que já me mandaram alguma coisa, o fascismo brasileiro que nasce em 32, ele é herdeiro de uma outra efeméride que completa 100 anos. A Marcha sobre Roma, que o Partido Fascista, com seus camisas negras, fizeram em 1922. É importante vocês lembrarem das características gerais do fascismo, deem uma olhada nisso lá na própria aula de revisão, no material que eu coloquei para vocês. Os mais preguiçosos me peçam os slides que eu mando, tá? E aí também o seguinte, daqui a pouco já começa meu WhatsApp, 150 pessoas pedindo os slides, preguiçosinhos. Aí, em 1922, o que previa a Constituição italiana? Que o partido que tivesse a maioria constituísse a característica de primeiro-ministro, que seria indicado pelo rei. Mas o rei tinha a prerrogativa de indicar alguém, mesmo que não fosse do partido ou coalizão majoritária. E aí a fascistaiada italiana, com suas milícias, os camisas negras, simplesmente invadiu Roma.
Isso era uma alegoria ao que havia sido feito na época da crise da República Romana, lá nos tempos antigos, quando generais como o Mário, como o Sila, como o Júlio César invadiram com suas tropas a cidade de Roma, forçando o Senado a lhes comutar poderes, a lhes entregar poderes, dando a eles essa verve ditatorial. E aí traz a simbologia do Mussolini. E não se esqueçam, de 1922 até 25, o Mussolini, depois que o rei Vítor Emanuel II, cagalhão pra caralho, acabou concedendo a ele esse direito de governar, mesmo ele não tendo maioria, o Mussolini ele governou de acordo com a Constituição. Foi só em 25, quando os camisas negras assassinaram o principal líder comunista do país, Giacomo Matteotti, caso Matteotti, que o Mussolini dá o golpe, proclama uma república fascista, o rei tomou bem tomado na coroa dele também, e aí o que acontece? A partir dali, o Mussolini governa de uma maneira autoritária e monopartidária. Não se esqueça de algumas coisas. Principal fundamento do fascismo italiano, corporativismo. Inclusive inspirado muito na própria doutrina social da igreja, lá do final do século XIX. Como assim? Sim, a ideia de que o Estado deveria agir para também trazer uma melhor distribuição da renda. Não se está falando aqui de socialismo nem a pau, Juvenal. Se está falando de criar uma política previdenciária, criar um salário mínimo, e em vez de se valer das características do liberalismo, da livre negociação entre patrões e empregados, regulamentar as relações trabalhistas. Tanto é que ele traz a Carta de Lavoro, criando uma série, sim, de benefícios sociais, que inspirará o Vargas, por exemplo, na sua CLT. Mas, ao mesmo tempo, dando, assim, garantia ao grupo empresarial, lembrem-se, os fascismos tinham um dirigismo econômico limitado. O que vai acontecer? Dando a garantia de que os trabalhadores estarão, e aí é o verbo fundamental, disciplinar. Os trabalhadores estarão disciplinados. Está proibida a greve. Os sindicatos agora são subordinados ao Estado, são corporações onde os líderes são escolhidos pelo próprio partido fascista, onde não haverá mais agitação comunista e as prisões serão o lugar dos comunistas, ou o cemitério. Então, a partir dali, cria-se esse estofo do Mussolini de obter o apoio da alta burguesia italiana. Isso inspirará a visão econômica do Hitler, a visão econômica do fascismo espanhol, da Era Franco, do fascismo português, do Estado Novo português, certo? Salazar. E isso também estará diretamente influenciando o pensamento dos fascistas tupiniquins. Quando Plínio Salgado funda a AIB, Ação Integralista Brasileira, em 1932, ele justamente tem o ideário de militarização da sociedade, de monopartidarismo, de intervencionismo do Estado na economia, de criação de corporações, eliminação de sindicatos. Cuida, o fascismo é antiliberal e ele é anticomunista. Ele é anti os dois. Ele preconiza um capitalismo de Estado, com um dirigismo econômico limitado. O Estado dirige a economia, orienta, atua, mas várias das áreas permanecem sob as regras do livre mercado. E, além disso, esse capitalismo do Estado, ele não ameaça nem em 0,00000000001% a propriedade privada. Ele é, pelo contrário, um defensor da propriedade privada. Certo? Aí é que entra a ideia de ser um movimento de extrema-direita. Não uma direita moderada e liberal, uma extrema-direita interventora e fascista e intolerante. E esses caras, eles preconizavam essa militarização. E o Vargas vai usar esses caras. Porque esses caras de 32 até 35, eles iam para as ruas e se cagavam a pau com os comunistas. Até a Católica de Pelotas fez, no ano retrasado, na prova retrasada, uma alusão a um momento em que os comunistas cagaram a pau os fascistas, num episódio que ficou conhecido como a fuga das galinhas verdes, porque eles se vestiam de verde oliva, lembra? A Nauê, a saudação, a letra grega sigma, que significa somatório.
E esses caras apoiavam o Vargas, tá? E aí foram usados pelo Vargas. Aí em 35 pinta a intentona comunista e eles ajudam o Vargas a desmanchar os comunistas. 37, dentro daquela invenção que foi o Plano Cohen, eles também apoiaram o golpe do Estado Novo. Só que aí o Vargas, no final de 37, o que ele diz? Olha aqui, eu já estava esquecendo uma coisa, não tem mais partido político nenhum. O Vargas pode até ter simpatia, o Vargas pode até ter inspiração fascista, mas ele não é um fascista. Ele não militariza a sociedade. Ele não politiza no sentido de ter um partido político. Ele elimina todos os partidos e ele fecha o Congresso. E aí, por isso, em março de 38, os fascistinhas brasileiros fizeram a intentona integralista, tentando tomar o poder, derrubando Getúlio Vargas, fracassaram rotundamente, depois acabaram atuando na política a partir de 1945, certo? Então, essa não mais como movimento fascista, mas sim como essa herança que a gente vê até hoje. Deixa eu só dar uma olhada no bate-papo. Então, vamos lá. Boa tarde, senhor. Boa tarde, senhor. Alguma ideia de quando foi feita essa prova de 2022? Certamente ao longo de 2021. Então, por isso, traz as efemérides de 21 e 22. Pode me falar um pouquinho sobre o comunismo independente da Albânia? Depois eu falo sobre isso, meu amor. Comunismo independente da Albânia e da Iugoslávia, sem dúvida. Se voto feminino era restrito, não. O voto feminino de 32, ele era obrigatório para as funcionárias públicas e facultativo para as demais mulheres. Ele vai ser colocado em prática nas eleições de 34 e na Constituição de 46 é que a gente vai ter obrigatório para todas as mulheres, certo? Deixa eu ver o que mais tem aqui. A Revolução Constitucionalista perdeu a batalha, mas ganhou a guerra ideária. Eu não diria nem a ideária, ele ganhou a queda de braço política. É que, cuida o seguinte, Pietra, o Vargas era de uma inteligência extraordinária. O Vargas não tinha nenhum comprometimento ideológico. Ele vai ter uma ideologia mais forte lá no trabalhismo, a partir do governo de 1950. O Vargas era pragmático. Se ele precisasse beijar na boca alguém num dia e dar um pé na bunda no outro, ele não tinha problema nenhum. E se depois de 3 dias ele chegasse e dissesse, olha, foi mal, eu dei um pontapé na tua bunda, vem cá me dar um selinho. Ele fazia isso. O Vargas, ele não tinha esses grandes pudores. Então, o que ele queria? Qual era a base econômica do Brasil e que, inclusive, ele vai estabelecer justamente a salvação do café ainda, comprando e destruindo sacas de café? E o café era de onde? São Paulo. O Vargas não podia virar as costas para São Paulo, até porque também a industrialização acontecia muito fortemente lá. Então, o Vargas ele vai fazer concessões negociadas. E dentre essas concessões negociadas estava a ideia dele permanecer como presidente mesmo com a Constituição de 34. Tanto é que se estabeleceu o voto indireto em 34, tanto para governadores quanto para presidente. Então, não há propriamente uma vitória ideológica. Há uma concessão pragmática por parte do Vargas, certo? Coluna Prestes foi de 1924 até 27. Deixa eu ver o que mais temos aqui. Acho que é isso. Tá. Qualquer coisa, depois me mandem novamente. Continuando, então, agora. 41. Hitler, Segunda Guerra Mundial, quebra o pacto de não agressão, o pacto germano-soviético, e invade a União Soviética. Vocês estão ligados que ele está passando por aqui, né? Ó, o pacto germano-soviético, além da divisão da Polônia, ele foi um pacto de não agressão. Cuida, ele não é um pacto de aproximação ideológica. Cuida outra coisa. O nome do partido nazista é Partido Nacional Socialista, é uma palavra composta, Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Então, o nacional-socialismo é a ideologia nazista, certo? Agora vem comigo. Quando o Hitler, primeiro momento da guerra, pô, o cara tá grandão na parada, o cara deu pau em todo mundo. O Hitler acha o seguinte, bah, eu destruí a França, eu isolei a Inglaterra. Lá na França, a área que eu não governo, tem uns cousins que estão lá governando, me apoiando na República de Vichy, fazendo concessões e adotando uma legislação nazista.
o Japão está dando pau na galera na Ásia, eu vou atacar a União Soviética. Até porque a minha Blitzkrieg não perdeu uma, nada. Parece que eu estou jogando par ou ímpar com o espelho e sempre escolhendo par. Eu ganho todas. Aí o que acontece? O Hitler concentra as principais tropas nessa Operação Barbarossa, nesse ataque à Frente Leste. Inclusive desvia tropas de outros lugares. E aí ele vai avançando, e percebam que a estratégia soviética foi produzir uma grande defesa em Leningrado, em Moscou e em Stalingrado. E aí o Hitler vai avançando por esse espaço, e cuidem, esse leste europeu é a terra de sangue, que a gente já falou várias vezes. Desde antes tu tinha um monte de conflitos. Durante a guerra tu vai ter conflitos, por exemplo, aqui na Iugoslávia, onde a gente não está vendo aqui, os croatas foram os caras que aderiram ao nazismo. E os sérvios tinham um partizan em Belgrado, aquele grupo de resistência, que era socialista. E não foi diferente quando aconteceu essa ocupação de que área aqui? Ucrânia, gente. Ucrânia. Aqui a Crimeia. Então, a partir daqui, e vocês estão vendo por que a Crimeia já é tão importante para a União Soviética, né? Para a Rússia também hoje. E muitos ucranianos, em função do Holodomor, lembram o que é isso? O holocausto provocado pela fome de milhões de pessoas em função da política econômica do Stalin, milhões de pessoas morrendo, muitos ucranianos aderiram às tropas nazistas. Só que aí o Stalin, a partir de 42, que também é aniversário histórico, o Stalin começa a dar pau nesses loucos, nos Fritz and Frida aqui, que foi feio de ver. E aí depois, especialmente do mega pau em Stalingrado, o Stalin avança em direção à Alemanha. E aqueles que tinham aderido às tropas nazistas, cagados a pau, o foram pelos agora comunistas. E o banho de sangue continuou, né? E, a partir dali, esse aniversário histórico é extremamente importante, porque nós temos ali tanto a invasão alemã na União Soviética e depois as derrotas. A Batalha de Moscou foi a primeira derrota da Blitzkrieg em 1942. E aí conta também com outro aniversário histórico, que é a entrada dos Estados Unidos na guerra, justamente em função do ataque japonês a Pearl Harbor. As disputas entre o Império Americano e o Império Japonês na região do Pacífico, ela é do século XIX. Vocês lembram quem é que bombardeou o Japão para abrir o seu mercado em 1853? Estados Unidos. Aí veio a Revolução Meiji, já para passar na perna em todo mundo, botaram assim a ideia de desenvolvimento, criaram as suas aibatsus e viraram puta do império. E aí passaram a disputar com os Estados Unidos, nessa virada do século XIX, os arquipélagos e ilhas do Pacífico Oriental. E ocidental também. Aí o que acontece? Os americanos estavam se expandindo, por exemplo, lá no Havaí, os japoneses iam dominando outras ilhas estratégicas. Só que isso só eclode numa guerra em 1941. Os Estados Unidos já queriam o quê? A guerra não chegará ao Atlântico. Em 41 assinaram o quê? A Carta do Atlântico com a Inglaterra. Assinaram a Carta do Atlântico com a Inglaterra. E aí, mais uma coisa fundamental. O que a Carta do Atlântico dizia? Ela é a base da futura OTAN. Nós criaremos bases militares para evitar que a guerra se expanda em direção ao Atlântico, atingindo o continente americano. E eles criaram bases, inclusive a negociação do Roosevelt com o Vargas para a base em Parnamirim, lá em Natal, no Rio Grande do Norte, foi antecedente a esse ataque japonês a Pearl Harbor. E os Estados Unidos ali já estavam preconizando, olha, eu vou entrar na guerra. Só que a guerra dos Estados Unidos, primeira, não era com a Alemanha. A guerra primeira dos Estados Unidos era com o Japão. E aí os Estados Unidos faziam manobras militares e concentravam tropas nessas suas bases militares no Pacífico, uma delas Pearl Harbor. Só que os Estados Unidos, eles já sabiam, claro, pelas suas capacidades de serviços secretos, sabiam das intenções japonesas. E os Estados Unidos retiraram os principais porta-aviões e retiraram boa parte da população anglo-saxã, da população caucasiana de Pearl Harbor. O filme Pearl Harbor lá, com o Ben Affleck e todos os branquinhos que apareceram,
Os branquinhos estão muito mais em filme. A esmagadora maioria dos soldados americanos que estavam em Pearl Harbor eram negros, latinos, mestiços. E aí veio o ataque japonês com aqueles pilotos kamikazes, os japoneses atacaram Pearl Harbor e aí os Estados Unidos entraram na guerra. Foi o pretexto. A entrada dos Estados Unidos e a entrada da União Soviética impôs ao eixo as suas primeiras grandes derrotas. Eu não estou contando as bostalhadas do Mussolini lá na região balcânica. Né? O Mussolini foi um fiasqueiro. O Mussolini é Inter e Grêmio no Brasileirão de 2021. Tomou pau, cara. O cara só conseguiu dominar a Albânia, velho. E aí entra algo que eu já vou colocando para a Lígia. Na Albânia, por exemplo, ocupada pelos fascistas, e depois na Iugoslávia, com aquela questão de os sérvios aderirem aos nazistas e dos croatas aderirem aos nazistas e os sérvios ficarem ao lado dos aliados, formavam-se os partisãs, lembra? Os partisã é partidário, é aquela criatura do Bela Tchau. São os caras que organizam guerrilhas de resistência à invasão fascista, à invasão nazifascista. E aí, tanto o partisã de Tirana quanto o partisã de Belgrado foram os focos fundamentais para derrotar o invasor nazista. Tanto na Albânia quanto na Iugoslávia, não foram as tropas soviéticas que expulsaram os nazistas. Foram os próprios partisãs com uma identidade socialista que, sem a necessidade da ajuda soviética, deram um pau nos nazistas. Isso explica por que, na Cortina de Ferro, os demais países que só foram libertados da invasão nazista pelo avanço soviético eram diretamente geridos a partir daquela rede de informações Cominform, criada pelo Stalin logo depois da Segunda Guerra Mundial. Mas não o Partido Comunista da Iugoslávia, nem o Partido Comunista da Albânia, que eram, portanto, autônomos, certo? E em 1942, primeiras grandes derrotas, os Japa tomando pau em Midway, Guadalcanal, Papua Nova Guiné e uns outros troços, e o Hitler sendo pauseado lá na União Soviética. E o que o Hitler precisava fazer? O Hitler precisava repor soldados para cacete e precisava repor armamentos para cacete, aviões, tanques, o caralho a quatro, arminha. Aí o que acontece? Ele precisava de mais alemães na guerra. Se ele precisa de mais alemães na guerra, ele precisa de outra mão de obra trabalhando nas indústrias, sobretudo químicas e siderúrgicas. E aí, desde os anos 30, nós já tínhamos as leis antissemitas, as leis de Nuremberg, 38 veio a Noite dos Cristais, criação dos guetos e os campos de concentração. E por que eu estou falando isso? Porque foi justamente no ano de 1942, ano que o Brasil entra na guerra, daqui a pouco falo dessa entrada, que acontece isso aqui, ó, a Conferência de Wannsee, aquilo que ficou conhecido como a solução final. Os principais líderes nazistas se reuniram e disseram o seguinte, olha, vamos levar os judeus dos guetos para os campos de morte, né? Os campos de concentração. Arbeit macht frei. Trabalho liberta. Liberta o caralho, né? E aí você sabe o que aconteceu nesses campos de concentração, onde os judeus eles serviram como uma mão de obra escravizada dos nazistas para essa produção, sobretudo siderúrgica e química. E aí entra um elemento, entra Auschwitz. E por que ela é importante? Porque o cara que era o executor de Auschwitz é um cara que depois será capturado pelo serviço secreto israelense, o Mossad, aqui na Argentina, trabalhando numa fábrica da Mercedes-Benz, com outro nome, porque o seu nome verdadeiro era Adolf Eichmann, o cara que era responsável pelo extermínio no campo de Auschwitz. No mesmo ano de 1942, nós temos o pragmatismo do Vargas voltando à tona. O Brasil, de 1939 a 1942, o Brasil foi mais neutro do que sabonete de glicerina na Segunda Guerra Mundial. E aí o que acontece?
o Brasil ganhou grana pra cacete, gente, tanto com exportações para os aliados, quanto principalmente para exportação com o eixo. O Brasil tinha, em 1940, o Brasil teve uma balança de comércio muito mais ativa com a Alemanha do que com os Estados Unidos. E embora houvesse uma simpatia declarada pelo Vargas, não pelo fascismo e diversos membros do seu governo, inclusive pelo nazismo, Vargas é pragmático, gente. A entrada dos Estados Unidos na guerra forçou uma diplomacia diferenciada. Lembra que os Estados Unidos eles tinham o quê? Tinham uma diplomacia fundamentada na política de boa vizinhança. Inclusive, em 1941, veio para o Brasil um cara chamado Walt Disney, em inglês, Walt Disney. E esse cara produziu, por exemplo, o Zé Carioca. E em 1941, antes do Brasil entrar na guerra, veio aquele pacto que os Estados Unidos investiram uma grana federal no Brasil. O Brasil vai, inclusive, construir a usina de Volta Redonda com essa grana e vai ceder uma base militar para os norte-americanos. E é exatamente isso que vai acabar fazendo com que ocorra a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Pressões norte-americanas. A Argentina, por exemplo, não entrou, mas o Brasil e o México mandaram tropas. Lembra que na Primeira Guerra Mundial o Brasil manda só tropas de apoio, mas aqui o Brasil vai mandar tropas em 1944. Submarinos alemães bombardearam 11 navios brasileiros, 607 pessoas morreram, e o Brasil depois vai mandar, em 1944, para a guerra, 23.344 soldados que participaram da Força Expedicionária e da Força Aérea Brasileira na guerra, certo? Fala, alguém levantou a mão, acho que foi o Gabriel. Professor, eu ia perguntar, tipo, se perguntarem na prova, o Vargas, ele era considerado, tipo, Se perguntarem na prova, o Vargas, ele era o quê? Fascista? Não, ele era populista? Que tipo ele era de... Vargas. O Vargas vai ter uma maior identificação com o trabalhismo, inclusive durante o Estado Novo. E vai ser extremamente importante o trabalhismo, porque o principal nome do trabalhismo no Rio Grande do Sul é Leonel Brizola. 100 anos dele. Então, na prova, trabalhismo. Essa é a ideologia dele, Gabriel. Certo? Certo, muito obrigado. Capaz, estou aqui para isso. Pulemos um pouco. 51. Auge do macartismo nos Estados Unidos. Lembra o senador Joseph McCarthy? Criando o Comitê de Atividades Anti-Americanas, perseguindo aqueles que eram acusados de serem comunistas numa caça às bruxas. E o maior exemplo disso, embora diversos membros cientistas, escritores, jornalistas, atores, atrizes, diretores de cinema, roteiristas, como o Trumbo, foram amplamente perseguidos, muitos deles presos e outros expulsos dos Estados Unidos, como foi o caso, por exemplo, de Charlie Chaplin. Mas o casal de físicos, Ethel e Julius Rosenberg, judeus, foi declarado culpado de espionagem e de vender segredos da bomba atômica para os comunistas. Nunca houve uma prova tão contundente assim, mas esses caras foram executados na cadeira elétrica, acusados pela traição do macartismo, certo? Também, que eu falei para vocês, o Adolf Eichmann, tudo a ver com outra efeméride, foi capturado pelo Mossad aqui na Argentina. Levado para Israel, foi submetido ao julgamento, que foi, inclusive, acompanhado pela Hannah Arendt, que ela vai escrever A Banalidade do Mal, e esse cara foi condenado à morte e executado lá em Israel, certo? Depois, mesmo ano de 61, o grande símbolo da Guerra Fria, construção do Muro de Berlim. Aí vamos falar algumas coisinhas importantes. Ó. Por exemplo, termina a Segunda Guerra Mundial e os Estados Unidos estão muito mais fortes do que a União Soviética. Por quê? Porque a guerra não aconteceu em território americano. Mais gente morreu de gripe nos Estados Unidos do que de guerra. Aí o que acontece? Os Estados Unidos também tinham uma coisinha que a União Soviética não tinha, uma tal de bomba atômica. A União Soviética precisava se reconstruir e reconstruir o leste europeu. E, por isso, em 1945, o primeiro tratado foi tratado direto, em Yalta, pelos 4 grandes líderes.
o Stalin, três grandes líderes, Stalin, Churchill e Roosevelt. Os franceses nem participavam. E lá na Conferência de Alta se estabeleceu a ideia de que as regiões libertadas pela União Soviética não poderiam ter regimes antissoviéticos, ou seja, seriam área de influência. Lá estava o leste europeu, que depois Churchill vai chamar de cortina de ferro. E a Coreia, que tinha sido liberada pelos dois, dividida, corta ao meio. Tanto é que a Guerra da Coreia também, não. Nós temos a primeira guerra da Guerra Fria. Só que aí morre o Roosevelt, o Churchill acaba o mandato, e aí quem assume a presidência dos Estados Unidos é o fervoroso anticomunista, não que os outros não fossem, mas o fervoroso anticomunista Truman, o cara da doutrina Truman, do mundo livre. Quando o Hitler é derrotado e a Alemanha aí é ocupada, veio a Conferência de Potsdam e dividiu a Alemanha e Berlim em zonas de ocupação, que estão aí no mapa. Só que Berlim, que ficava na zona oriental, também foi dividida exatamente de acordo com os princípios de Potsdam. Isso deixou os soviéticos putos da vida, mas não tinham muito o que fazer, cara. O outro que tá exigindo isso tem uma bomba atômica, velho. Não dá, né? Nem todo mundo é o Whindersson para querer desafiar um boxeador profissional, mesmo que fosse um arranjozinho, né? A União Soviética disse, não, para aí, né? Tô tirando, é uma expressão muito, muito comum na União Soviética, tô tirando meu cavalinho da chuva. E isso aconteceu até quando? Até o Stalin ficar ticudo também e ter a bomba atômica. Quando o Stalin fica ticudo também, isso provavelmente não é uma expressão que a prova vai usar, o Stalin já pode olhar para os Estados Unidos e disseram, ei, você aí, agora a coisa mudou. E aí vem a crise de Berlim em 48, porque a União Soviética diz o seguinte, vocês aí das três partes ocidentais, a zona britânica, a zona americana, a zona francesa, zona franca de Manaus, vocês agora não podem passar por terra para chegar até a Berlim na porção oriental. Seus cuzão 9. Só pode chegar, isso é o bloqueio de Berlim, via aérea. E aí foram criados 3 aeroportos aqui na Berlim Ocidental, Tegel, Tempelhof e Ghetto, e dali nós tínhamos justamente as partes ocidentais mandando por avião. Naquele ano de 1949, logo após a crise primeira, ocorreu a unificação dessa parte ocidental com a formação da Alemanha Ocidental, República Federativa Alemã, enquanto que a porção oriental era a República Democrática Alemã. E aí o que acontece? Lembra que em 47 os Estados Unidos lançaram um plano econômico para a recuperação da Europa Ocidental, que daqui a pouco eu também já vou usar para a próxima situação. E eles canalizaram seus esforços justamente de investimento para a recuperação econômica da Europa Ocidental e da Ásia, porque a América não tinha nenhum movimento, mesmo os populismos com seus nacionalismos não produziam algo anticapitalista, né? E nem anti-americano. Só que nós tivemos uma concentração de investimentos na Berlim Ocidental. E havia, com isso, uma atração por parte da Berlim Ocidental de muitos dos cérebros e de mão de obra qualificada da porção oriental. E aí, em agosto de 61, depois de uma nova crise, os soviéticos, junto com o governo da República Democrática Alemã, disseram, vamos construir um muro e vamos separar essa bosta, ninguém mais passa. E aí, de fato, em poucos dias, em agosto de 61, foi construído aquele que é o grande símbolo da Guerra Fria. Tanto é o símbolo dessa separação, quanto será o símbolo da queda da União Soviética, antecedida pela queda do Muro de Berlim em 9 de novembro de 1989. E aí nós temos os postos de controle e o rigor da Stasi, que era a polícia política da Alemanha Oriental, em relação à repressão e controle dos seus cidadãos. Certo? Bueno, aí vem comigo. 61, temos uma situação forte em Cuba. Lembra que eu disse para vocês que os Estados Unidos só fizeram investimentos considerados estratégicos aqui na América Latina desde que o Roosevelt, o Franklin Delano Roosevelt, assumiu lá em 1932. Ele abandonou a política do dólar e o Big Stick, adotando a política de boa vizinhança, que vigorou da década de 30 até a década de 60. Justamente porque a América Latina ela não tinha movimentos anti-americanos até surgir Cuba.
Tinha o Jacobo Arbenz lá na Guatemala, que teve um governo nacionalista, que tentou fazer a reforma agrária, e os fuzileiros navais norte-americanos, em 53, 54, invadiram, cagaram a pau e prenderam o cara. Tá? Derrubaram. Mas ainda assim, ele era um cara nacionalista, assim como a Revolução Cubana foi no seu início. Só que os barbudos de Cuba, eles eram bastante radicais. E esses caras simplesmente disseram o seguinte: a gente vai nacionalizar as empresas e as terras estrangeiras. E desde sempre, o John Kennedy, presidente americano, já tentou derrubar o governo castrista. Diversas tentativas, inclusive, de matar o Fidel. E a mais expressiva delas aconteceu em 1961, quando justamente um grupo de mercenários treinados e armados pelos Estados Unidos, pela CIA, desembarcou na Baía dos Porcos, em Cuba, em Playa Girón, tentando, a partir de lá, atacar Havana e derrubar o governo castrista. Só que ocorreu o contrário. Os guerrilheiros de Cuba, e apoiados pela população, deram um pausaço nesses mercenários, mataram boa parte deles, prenderam todos os outros. E é só depois disso que Cuba tem a adesão ao Bloco Socialista. A gente vai ver em seguida, 1961, é uma época em que crescia a ideia do não alinhamento, crescia a ideia da política externa independente. Cuba até 61 tinha essa política externa independente. Só que em 61, o Fidel viaja à União Soviética e passa a ter os investimentos do Comecon, auxílio econômico, e do Pacto de Varsóvia. Inclusive, é isso que explica por que em 62 mísseis nucleares soviéticos foram instalados em Cuba apontando para a bunda do Mickey e do Pato Donald. E do Giovanni, filho do Mótola, que todo ano vai para lá. Meu futuro chefe. E aí o que acontece? A partir dali, a partir de agora, essa gravação ela não será distribuída, tá? Então, quem não assistiu, foda-se agora, porque eu tenho que preservar meu emprego. Mas o que acontece é que, eu tô brincando, tá? O que acontece é que os Estados Unidos, com seus aviões de espionagem, em 62, olharam para a porra toda e disseram: what a fuck, man. Porque simplesmente a criatura olharam e disseram: opa, agora eu não gostei. Sempre porque os Estados Unidos invadiram a Turquia e a Grécia em 49 com o comando da ONU e instalaram bases militares com mísseis atômicos enviados diretamente para Moscou. E também tinha uma base militar em Berlim. Só que agora o jogo de xadrez internacional mudou, aí que a União Soviética também tem. E aqueles 13 dias que separam o dia 14 até o dia 28 de novembro de 1962 foi o momento em que a maior energia coletiva produzida por um apertamento coletivo na humanidade produziu uma geração de energia que não precisou usar energia elétrica em lugar nenhum do mundo, porque estava todo mundo apertando que não passava sinal de Wi-Fi, justamente porque o mundo estava à beira do colapso, do Armagedon, exceto o Brasil, que estava produzindo memes musicais com trocadilhos em relação a Cuba lançar foguetes, tá? Mas é sensacional. Mas o que ocorre? Veio a negociação, a União Soviética retirou os seus mísseis de Cuba, os Estados Unidos retiraram os seus mísseis da Turquia, os Estados Unidos se comprometeram a não mais atacar Cuba. Beleza. Só que antes disso, em 61, eu quero contar outra coisa para vocês que tem tudo a ver também com o que eu vou contar nos próximos slides. Gentes e gentas e gentos, o que acontece? Nós temos, com a vitória da Revolução Cubana, os Estados Unidos, que até então tinham visto a América Latina como uma ameaça eventual de alguns nacionalismos populistas, como o Vargas e o Perón, os Estados Unidos olharam agora para uma possibilidade efetiva de transformações, de quebra de paradigmas. E os Estados Unidos perceberam o seguinte: não podem acontecer novas Cubas. Não pode essa barbudaiada comunista agora querer se espalhar. E por isso mesmo, naqueles países que adotam política externa independente, que era o caso do Brasil, que era o caso do Chile, eu vou abrir meu olho. Aí, em 1961, assim que aconteceu o episódio da Baía dos Porcos, o Kennedy lançou o embargo econômico a Cuba, que vigora até hoje. E na Conferência de Punta del Este, na Conferência da Organização dos Estados Americanos, aqui em Punta del Este, onde quem representou Cuba foi o Che Guevara, e o Brizola, governador do Rio Grande do Sul, se aproximou, inclusive, em conversas com os cubanos, e por isso que depois, quando acontece o golpe de 64,
o Brizola vai até Cuba tentar articular uma reação à ditadura do Brasil, o Brizola, naquele momento aqui no Rio Grande do Sul, se aproxima dos cubanos, ele tem um populismo de esquerda, ele e o Jango representavam uma esquerda populista, mas em 61, os Estados Unidos lançam algo que eu quero que vocês anotem, a Aliança para o Progresso. O que era essa Aliança para o Progresso? A retomada dos investimentos econômicos norte-americanos na América Latina para conduzir ao progresso econômico desse continente. E assim, tentando diminuir a miserabilidade da população, diminuir também a capacidade de propaganda política e ideológica dos comunistas, o proselitismo político dos comunistas. Porque se tinha a seguinte noção, ó, por que as pessoas aderem a essa ideia de vamos dividir a propriedade toda? Porque as pessoas não têm nada, estão tudo miserável. Então, diminuindo a miséria, diminui também a expectativa, a possibilidade de propagação do comunismo. Só que os Estados Unidos exigiram o seguinte, olha, eu vou fazer isso, but eu quero a expulsão de Cuba da OEA. E na Conferência de Punta del Este de 61, Cuba foi expulsa da OEA. Brasil e Chile se abstiveram de votar porque tinham aquela política externa independente. E aí lembram que o nosso simpático Jânio Quadros acabou depois, na volta da Conferência de Punta del Este, em que Cuba foi expulsa, condecorando o Che Guevara. Daqui a pouco vou falar mais sobre isso. Então, olha como as coisas têm todas muitas conexões, né? Então, esse empreendimento norte-americano econômico, essa Aliança para o Progresso, ela vai ser acompanhada de algo que surge nos Estados Unidos e que vai legitimar, nos anos 60, os golpes e as ditaduras militares aqui no Cone Sul. Um troço chamado Doutrina de Segurança Nacional. Por quê? Porque o último inimigo externo que o Brasil teve se chamou Paraguai, meu caro. Então quer dizer que se não tem o inimigo externo, tu tem o inimigo interno. E quem era o inimigo interno que desde a época da década de 30 se transformava no grande fantasma das velhas FCA, fiscais? O comunismo. Comunismo ateu. Comunismo filha das puta. E aí o que acontece? Cara, numa democracia, um cara que antes era militante do Partido Comunista, como é o caso do Marighella, aquele negão comunista, esses caras eles participam de outros partidos como o PTB e estão na vida política das democracias. Por isso que, para garantir a segurança nacional contra esses inimigos internos, muitos deles políticos, o Jango era acusado disso, mesmo que o Jango não fosse comunista, é na ditadura que tu consegue fazer com que esse inimigo interno possa ser efetivamente pelos agentes da segurança nacional eliminado, contido. Então, vocês estão vendo que um novo Big Stick apareceria aí com essa doutrina de segurança nacional que vai aparecer com a Operação Brother Sun aqui no Brasil. E a nova política do dólar aparecia com a Aliança para o Progresso nessa década de 60. Beleza? Tranquilo? Qualquer coisa chama. E aí eu venho para 61. 1955, 29 países oriundos da descolonização da África e da Ásia estabeleceram a seguinte situation. Estabeleceram o bloco dos países não alinhados. E aí lá naquela conferência de Bandung, na Indonésia, os caras disseram: nós não somos nem subordinados ao primeiro mundo capitalista, nem ao segundo mundo comunista. Nós somos o terceiro mundo, o bloco dos países não alinhados. Não significa que econômica e politicamente esses países não se identificassem com o capitalismo ou com o socialismo. Significa que a política externa seria independente. Entenderam, galera? Política externa independente. Aí, nessa política externa independente, tu tem bases de negociação com todo mundo. Em 61, um daqueles comunistas autônomos do leste europeu, que a Lígia me perguntou, que eram Albânia e quem? Iugoslávia, governada de maneira ditatorial por Josip Broz, o Tito. Esse cara convoca a Conferência de Belgrado
tentando duas coisas. Ampliar o número de países vinculados à política externa independente, primeiro ponto, que era justamente a ideia de ter agora 80 países, inclusive Brasil, Chile e outros. Mas também de fazer com que politicamente, se a diplomacia é independente, politicamente ele queria atrair esses países terceiro-mundistas para o socialismo. Não propriamente socialismo soviético, mas para um socialismo. E na Conferência de Belgrado, Fidel defendia que esses países do terceiro mundo fossem, sim, vinculados ao comunismo. Tanto é que nas guerras de guerras coloniais africanas, nós temos a presença de guerrilhas cubanas. Em 1966, o Che Guevara estava lá no Congo treinando guerrilheiros, 65, treinando guerrilheiros junto com o Patrice Lumumba, que foi o cara líder do socialismo congolês. Na década de 70, milhares de soldados cubanos estiveram em Angola na guerra civil imediatamente posterior à independência angolana. Por isso, porque o Fidel Castro queria atrair esses países do terceiro mundo todos para o comunismo, certo? E isso, no Brasil, chegou à política externa independente do Jânio. Gente, o Jânio, vocês sabem que ele era mais piradão do que o Batman e o Coringa juntos, né? Ele vem com aquela política de contra a corrupção, ele vem com aquela coisa de tentar forjar ser um homem do povo, mas não comia que nem um porco. Ele simplesmente comia coisas que as pessoas pobres comiam, tipo um pastel, um sanduíche, ele tinha caspa, mas não comia que nem um porco jogando farofa para tudo quanto é canto. Isso é coisa de suíno, sem, com perdão para os suínos. O Jânio, ele é muito apoiado pelos grupos ultraconservadores, tanto é que lembra que ele faz políticas para agradar esses grupos. Ele proíbe rinhas de galo, jogos de azar, o uso de biquíni, maiô cavado, um monte de coisa, né? Só que na política externa dele, ele é um cara que pega aquilo que, quando inicia a Guerra Fria aqui no Brasil, o nosso presidente era o Eurico Dutra. O Eurico Dutra disse o seguinte, olha aqui, ó, e a Escola Superior da Guerra tem toda essa ideia. Nós vamos usar a política de vinculação com os Estados Unidos, foda-se, União Soviética, um pau nos cu dos comunistas. Bem assim ele disse. E aí ele caçou o PCB em 47, colocando na clandestinidade, rompeu com a União Soviética e depois rompeu com a China comunista. Só que o Jânio chega e diz o seguinte, não. Ele só não retomou a liberdade do Partido Comunista. O Jânio reatou relações com a União Soviética e com a China, tanto é que o Jânio estava em visita na China quando o senhor Jânio Quadros renunciou à presidência da República. E aí está a foto que eu falei para vocês do nosso simpático Jânio condecorando Che Guevara. Aí pressões e mais pressões dos grupos conservadores, especialmente o UDN, o Carlos Lacerda. O Jânio renunciou. O que o Jânio tinha na cabeça? Cara, o Congresso não vai querer o Jango, porque o Jango é um cara trabalhista, é um cara vinculado aos sindicatos. O Jango é um cara que fala em reformas de base mesmo. Eu vou renunciar, mas o Congresso não vai aceitar. Se o Congresso aceitar, velho, a minha popularidade... Cara, a minha popularidade é absurda. Eu tenho milhões de seguidores nas redes sociais. Posso estar inventando isso. O Jânio foi o cara primeiro a fazer dancinhas no TikTok, gente. Aí ele era um digital influencer. E aí o Jânio pensou, eu renuncio, o povo não vai aceitar, vai todo mundo para a rua, vai ser muito, mas muito mais maior do que a mobilização que aconteceu quando o GG cometeu o suicídio. GG Getúlio. E o Jânio renunciou. 5 segundos depois, o Congresso já tinha aceito a renúncia dele, já que o vice estava em viagem, o Ranieri Mazzilli, presidente do Congresso, assumiu a presidência. 30 segundos depois, o Jânio percebeu que o povo não se movimentou. E aí o Jânio deve ter pensado, fudi-me. Ele gostava de palavras complexas. Só que aí veio a crise da posse, né, gente? De 25 de agosto, quando esse doidinho renunciou, até o dia 13 de setembro, quando o Jango aceitou a solução parlamentarista, o Brasil viveu a maior iminência de guerra civil.
Porque os mesmos caras que serão golpistas em 64, a alta cúpula militar, os grandes empresários, sobretudo os empresários midiáticos, nós temos aí grupos liberais vinculados ao UDN, os setores latifundiários do país, que depois vão fazer parte daqueles grupos lá do IBAD, Instituto Brasileiro de Ação Democrática, IPES, Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais, para detonar o Jango. Esses caras não queriam a posse do Jango. Exatamente aqueles grupos que farão o golpe civil-militar em 64, em 61 chegaram e disseram o seguinte: não vai ter posse. Não vai ter posse. Porque o Jango é um comunista, o Jango é fedorento, o Jango não lava direito as axilas, e nós não vamos deixar ele ser presidente. Quando ele chegar aqui no aeroporto do Galeão, a gente prendemos ele. O Jango acabou vindo pelo Uruguai, né? Só que aí, ao mesmo tempo que tinha os golpistas, tu tinha os legalistas. E aí tá o cara, e esse vai ser o episódio maior, e aí é que a gente vai ter a maior importância política para o Rio Grande do Sul. Vamos lá. O Rio Grande do Sul, nesse período pós-ditadura do Estado Novo, onde voltou o pluripartidarismo, que vai existir até o AI-2 em 1965, basicamente, os partidos de base varguista se mantiveram no poder. O PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, que era do Vargas, que era do Jango, que era do Brizola, e o PSD, que teve figuras importantes como Alberto Pasqualini, Fernando Ferrari e depois Hildo Meneghetti. E os caras tinham essa base varguista, mais nacionalista no PTB. Brizola, enquanto governador do Rio Grande do Sul, vamos lá. Algumas coisas importantes. Esse cara era nacionalista pra caramba. Lembra que ele já tinha essa proximidade com os cubanos. O Brizola tinha um ideário mais próximo do socialismo, muito mais do que o Jango. Embora naquele momento ele não fosse membro de nenhum tipo de partido socialista. Mas o Brizola encampou, nacionalizou as empresas estrangeiras e particulares que atuavam tanto na energia elétrica quanto na telefonia. Indenizou os caras simbolicamente com $1. E aí criou a CRT, Companhia Rio Grandense de Telecomunicações, e criou a CE, Companhia Estadual de Energia Elétrica. Brizola, enquanto governador, foi o primeiro governador da história do Brasil a fazer reforma agrária. Ele pegou um terreno na cidade de Camaquã, chamado Banhado do Colégio, e entregou para agricultores do MASTER, na época o Movimento dos Agricultores Sem Terra. Então, Brizola vai criar empresas estatais gaúchas, CRT e CE. O Brizola vai nacionalizar empresas estrangeiras. O Brizola vai estabelecer um aumento extraordinário no salário de policiais, professores e agentes de saúde. O Brizola vai investir pesadamente em educação, ele vai construir milhares de escolas aqui no Rio Grande do Sul, que eram chamadas de brizoletas. O mesmo Brizola, depois da ditadura, vai criar os CIEPs, os Centros de Integração, de Educação Integral e Social, lá no Rio de Janeiro, junto com Darcy Ribeiro. E o Brizola, além disso que eu estou colocando para vocês, investimento em educação, reforma agrária, nacionalista, o Brizola vai criar uma rede de rádios ali no Palácio Piratini, usando da Caldas Júnior, da atual Rádio Guaíba, e conclamando a população gaúcha a pegarem armas para garantir a legalidade da posse de João Belchior Marques Goulart. E houve a declaração de guerra por parte do Exército no Rio de Janeiro, e uma ordem para que, a partir da base aérea de Canoas, aviões fossem carregados de bombas e soltassem as bombas sobre o Palácio Piratini e sobre a Praça da Matriz, onde milhares de pessoas se reuniam em apoio à legalidade. O que acontece? O Brizola consegue o apoio do comandante do Exército aqui no Rio Grande do Sul, comandante do 3º Exército. E esse comandante do 3º Exército, daqui a pouco também me vem o nome, agora é tanto nome que eu estou esquecido, mas daqui a pouco vem. Machado Lopes, declara guerra ao Exército do Rio de Janeiro.
O Palácio Piratini somente não foi bombardeado porque sargentos, olha como tinha uma série de militares. Lembra que houve militares identificados com o comunismo, a intentona comunista partiu dos quartéis, tinha militares comunistas também no golpe. Gente, foram 1.130 militares caçados, presos, caçados, perseguidos pelos militares no primeiro ano de ditadura. Um deles, o Carlos Lamarca, desertou e virou guerrilheiro. Então, tinha militares que eram brizolistas, trabalhistas, e tinha militares que eram até socialistas. E aqui na base aérea de Canoas, sargentos da Força Aérea Brasileira, identificados com o trabalhismo, com o nacionalismo varguista, sabotaram os aviões e impediram que acontecesse esse bombardeio. Aí o Jango volta ao Brasil pelo Uruguai, e o Jango era um cara da conciliação. O Jango era um cara que dizia o seguinte, não, aqui, ó, cara, vai ter um derramamento de sangue do cacete. Aí veio uma proposta, a proposta da solução parlamentarista. Veio o Tancredo Neves aqui negociar e nós tivemos a solução parlamentarista. O Brasil viveu o seu primeiro parlamentarismo republicano e único entre setembro de 1961 e janeiro de 63. Porque aí se estabeleceu o quê? A ideia de um plebiscito. O Jango assumiu a presidência, mas não o poder, porque durante o parlamentarismo o poder está nas mãos do primeiro-ministro. Só que já durante esse período, e o Brizola não gostou disso, o Jango, enquanto presidente, patrolava as oposições com o projeto de reforma agrária, com o projeto das reformas de base. Aí, em 6 de janeiro de 1963, veio o plebiscito e o não ao parlamentarismo atropelou os malandros. Foi esmagadora, 80% dos votos válidos, gente. E isso já era um indício fundamental do poder eleitoral de João Goulart. E aí, com esse plebiscito e passando a governar, ele lança o plano trienal, que é fundamentado na ideia das reformas de base. E em março de 1964, ele promete, no comício da Estação de Trem Central do Brasil, fazer a reforma agrária, a reforma urbana, a reforma educacional, a reforma eleitoral e a reforma tributária. Uma semana depois, 500 mil pessoas foram às ruas de São Paulo na Marcha da Família com Deus pela Liberdade. E o Jango, que chegou à ideia de dar, sim, possibilidade de legalidade ao PCB, quando se radicalizavam as situações, acabou deposto pelo golpe de 1º de abril de 1964, com a Operação Brother Sun, apoio norte-americano, e o levante dos militares de 64. Vou falar mais agora sobre o Brizola. Em 1964, quando aconteceu o golpe, vocês não precisam saber o nome, o prefeito de Porto Alegre era do PTB, nome dele, Sereno Chess. Esse cara, partidário do Brizola, brizolista, amigo pessoal dele, esse cara, ele e o Brizola queriam articular em 64 um novo movimento idêntico ao da legalidade aqui em Porto Alegre. Esses caras, eles estavam pensando, vamos resistir, vamos pegar em armas. Só que o governador do estado do Rio Grande do Sul, naquele momento, Hildo Meneghetti, do PSD, apoiou o golpe e transferiu a capital do Rio Grande do Sul durante uma semana de Porto Alegre para Passo Fundo. Isso foi a Operação Farroupilha, para justamente evitar que o governo do estado fosse controlado pelos legalistas, pelos brizolistas, em apoio, tanto é que ele foi mantido como governador, depois governador biônico do Rio Grande do Sul. O Brizola e o Jango divergiram de novo. O Brizola já estava puto com o Jango desde 63, gente, desde 61. Quando o Jango aceitou a solução parlamentarista, o Brizola olhou para ele e disse, tu é um frouxo, cagalhão, tu só tá adiando o golpe. Ou a gente enfrenta esses caras agora, o ovo da serpente vai germinar. Não deu outra. E o Brizola e o Jango se encontraram aqui em Porto Alegre, e de novo o Jango disse, não tem como. Aí o Brizola também sabia que não tinha como, por causa da Operação Brother Sun. Os dois foram para o exílio. O Jango e o Brizola passaram um tempo no Uruguai, depois o Jango foi para a Argentina, o Brizola ficou um maior tempo aí no Uruguai. Do Uruguai ele foi para Cuba. E em Cuba ele queria justamente aprender com o Che Guevara e aquela galera como se organizavam guerrilhas para combater e derrotar a ditadura. Havia as guerrilhas no período da ditadura,
Havia também guerrilhas de extrema-direita, como o Comando de Caça aos Comunistas, e havia guerrilhas católicas também no combate aos comunistas, certo? Mas havia as guerrilhas de esquerda. Nem todas as guerrilhas de esquerda pretendiam estabelecer um governo socialista no Brasil, mas a maioria sim. Outras queriam apenas derrubar a ditadura e se encaminhar para uma ideia democrática. Mas a maioria das guerrilhas que promoviam a luta armada, especialmente a ALN, liderada pelo Marighella, o cara que o filme saiu esse ano, mais o MR8, Movimento Revolucionário 8 de Outubro, a Guerrilha do Araguaia, e as mais diversas dessas guerrilhas pretendiam derrubar a ditadura no Brasil para instalar um governo socialista. E o Brizola fazia parte desse tipo de pessoas. O Brizola não via mais na luta meramente política e diplomática qualquer possibilidade de derrotar a ditadura. Por isso ele idealizava as guerrilhas que ele chamava de grupos dos 11. Que a cada 11 correligionários, tipo aqui nós temos, tá, bota 22, nós temos 2 grupos que podem organizar guerrilhas. 2 vezes 11. E podemos amealhar pessoas, porque a guerrilha ela começa assim. Os partisãs eram guerrilheiros. É um grupo de pessoas que estabelece ações específicas. Que aí, por exemplo, consegue atacar um quartel ou consegue atacar uma tropa e consegue pegar armas. Para saquear também bancos e financiar a ampliação da guerrilha. Essa era a ideia dele. Focos. Isso é a teoria guevarista. Foquismo. Criar focos guerrilheiros para combater os governos. E o Brizola defendia isso. O Brizola depois acabou, essas guerrilhas não deram certo. Aliás, sabe por que a guerrilha nunca deu certo no Brasil? Porque ela não tinha nenhum apoio popular, o povo odiava os guerrilheiros. O povo odiava os guerrilheiros. E o Brizola depois foi para Portugal, ficou bastante tempo em Portugal, e ele depois vai voltar para o Brasil em 1979, já com a anistia, e o Brizola ele vai perder na justiça a sigla PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, para Ivete Vargas, a filha do Vargas, e ele vai criar o Partido Democrático Trabalhista, o PDT, cujo símbolo era uma rosa vermelha. Sabe o que a rosa vermelha é símbolo? Ela é símbolo do socialismo internacional. Ela é uma homenagem a uma líder comunista alemã chamada Rosa Luxemburgo, a Rosa do Povo. E por isso o Brizola se coadunou com as internacionais socialistas. Foi eleito governador do estado do Rio de Janeiro em 1982, tendo como fundamento essencial a própria educação, junto com Darcy Ribeiro. Depois foi candidato a presidente da República em 1989 e 1994. Foi novamente governador do Rio de Janeiro. Depois tentou, em 98, ser vice na chapa com o Lula. Foram derrotados pelo Fernando Henrique. E a outra situação é que ele também não conseguiu se eleger senador. Esse foi o último episódio político da vida do centenário Leonel Brizola, certo? Então, tudo colocado aí para vocês. Agora damos mais um salto. Lembra do atentado do Rio Centro? Então, 40 anos. Dentro da doutrina de segurança nacional, foi criado, idealizado por um cara chamado Golbery Couto e Silva. Foi idealizado a criação do Serviço Nacional de Informações, que subordinava tanto o DOPS quanto os DOI-CODE e os grupos de inteligência do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. E o grupo mais forte deles, os cães de guerra deles, surgiram em 1969, depois do sequestro do Charles Helbrecht pelo MR8. Nós tivemos a criação daquilo que ficou conhecido como Operação Bandeirante. O delegado Sérgio Fleury, que no filme Marighella é interpretado lá pelo Bruno Galhaço, o delegado Sérgio Fleury, ele conseguiu, com financiamento de multinacionais, os caras levantaram, em uma noite, os caras levantaram só naquela noite 4 milhões de dólares, só com os que eles tinham ali juntinho, né? Sempre é bom andar com dinheirinho, né? E aí os caras juntaram e financiaram esse grupo. Só que esses caras viraram um grupo de extermínio, uns cães ferozes. E, cara, a ideia deles era acabar com as guerrilhas. Só que, como eu falei para vocês, as guerrilhas não tiveram apoio popular.
Então foi muito mais fácil derrotar as guerrilhas do que eles imaginavam. E aí o próprio Golbery, já em 74, ele já começou a ficar cagado porque ele não sabia o que fazer com esses caras que eles eram apelidados, inclusive, de... Como é que era o nome deles? Os aloprados. Em 78, já em meio à ideia de abertura lenta, segura e gradual, o Golbery e o Geisel, que eram os caras mais inteligentes, eles eram das grandes inteligências do exército, perceberam o seguinte: não tem mais base, o povo não quer mais saber da gente. Vamos fazer a abertura. E vamos negociar essa abertura para que ninguém for da gente. Tanto é que a anistia foi negociada e nenhum crime cometido por agentes militares durante a ditadura, nenhum desses agentes foi punido. E para tentar enfraquecer essa tigrada, esses caras que eram os porra louca, liderados pelo Silvio Frota, o Geisel acabou com o AI-5, justamente para que se pudesse criminalizar os atentados desses caras. E esses caras não aceitavam a abertura. O Figueiredo foi escolhido justamente porque ele ia ser o último general presidente e iria conduzir a abertura. Só que esses aloprados, em 81, já tinham colocado uma carta-bomba que matou a secretária da OAB e também fizeram esse atentado do Rio Centro, onde ia acontecer no dia 1º de maio um show em homenagem ao Dia do Trabalhador. Só que a bomba explodiu antes do tempo, matou o cara que estava com ela no colo, feriu o outro, que depois se tornou, inclusive, herói nacional, viu? E esses caras acusaram que foram os comunistas. É claro que todo mundo sabia que não tinham sido os comunistas, e sim esses aloprados, e o próprio Figueiredo disse ali, é para abrir, e eu vou abrir. Esse país vai ser uma democracia, quem for contra, eu prendo e arrebento. Certo? Mas continuaram existindo esses aloprados dentro das forças militares. Bom, depois, 40 anos das eleições diretas para governadores, influenciadas pelo pluripartidarismo, o que os militares perceberam? A oposição, lá em 1965, eles pegaram todo mundo que era de oposição e botaram num só partido, extinguiram os partidos anteriores e criaram 2. E a oposição era o MDB. A situação, arena. Como o MDB estava patrolando nas eleições, tanto em 74 quanto em 78, os militares perceberam o seguinte: é hora de fragmentar a oposição. E aí, em 79, veio a lei do pluripartidarismo. E da Arena nasceu um único partido, o PDS. Do MDB nasceram Partido Popular, que depois se fundiu ao PMDB, o PMDB, Partido do Movimento Democrático Brasileiro, o PTB, da Ivete Vargas, o PDT do Brizola e o PT a partir das lutas da CUT. Então, quem votava na Arena votou no PDS. Quem votava na oposição se dividia em 5. Naquelas eleições não existia ainda segundo turno eleitoral, isso só vai existir a partir de 89. Portanto, bastava a maioria simples. Por isso o PDS fez a minoria dos votos, mas fez a maioria dos governadores em 82. Mas perdeu nos grandes centros. Perdeu no Rio de Janeiro para o PDT do Leonel Brizola, que está aqui ao lado do Jair Soares, do PDS, no Palácio Piratini. Brizola, governador do Rio de Janeiro, Jair Soares, governador do Rio Grande do Sul. Perdeu em São Paulo e perdeu em Minas Gerais, certo? Aí, pulemos, 91, extinção da União Soviética. Já falei para vocês todos os fatores da crise da União Soviética, um colapso. Os caras sucatearam a tecnologia industrial e a tecnologia energética. Corrupção direta no Partido Comunista. Incapacidade da União Soviética acompanhar o avanço tecnológico que o capitalismo produzia. Aí vem o Gorbachev, lança a perestroika, a reestruturação econômica, que não é neoliberal, mas permite a iniciativa privada. E tem também a glasnost, a transparência política, com a ideia de democratização do Partido Comunista. A questão toda é a seguinte, ó, gentes, em 1989, cai o Muro de Berlim. Ó, vocês estão ligados, olha aqui, ó. Romênia, Hungria, Tchecoslováquia, Polônia, e Bulgária e a extinta Iugoslávia, elas eram da cortina de ferro.
Inclusive, 91 também é o auge da guerra da Bósnia, né? 91, 92, dentro daquele colapso da Iugoslávia. Cai o Muro de Berlim e começam a cair esses regimes socialistas da Cortina de Ferro. Mas também crescem os nacionalismos da Ucrânia, da Bielorrússia, da Moldávia, do Uzbequistão, Tadiquistão, Cazaquistão, sei lá se ainda estão, todos esses que aqui estão. E os nacionalismos, sobretudo bálticos, 1991, a emancipação dos 3 irmãozinhos gêmeos aqui, Estônia, Letônia e Lituânia. E essas pressões desses nacionalismos enfraqueciam cada vez mais a existência da União Soviética. E depois de uma tentativa de golpe do Partido Comunista contra o parlamento aqui em Moscou, em agosto de 91, em dezembro de 91, o Gorbachev renunciou. E quando o Gorbachev renunciou, nós tivemos aqui justamente o desmembramento da União Soviética, formando-se a Comunidade dos Estados Independentes. Diversas repúblicas e a mais importante, a Rússia, governada naquela época por Boris Yeltsin. Certo? Bom, aí alguns outros aniversários, o impeachment do Collor, escândalo de corrupção, Casa da Dinda, um esquema com o doleiro PC Farias, esquemas de lavagem de dinheiro até com a máfia italiana, uso de como é que era o motorista, o Heriberto, como laranja. O Pedro Collor, irmão do Collor, denunciou os crimes do irmão. Grande pressão da mídia. Anos rebeldes apareciam. Os caras pintadas, movimento dos caras pintadas. Collor sofre impeachment, renuncia, mas sofre impeachment, certo? Bom, aí que mais a gente vai ter? Os 10 anos do 11 de setembro, lembra da Al-Qaeda? Na década de 80, e eu vou pedir, olha só, até porque esse é um vídeo que eu vou querer que vocês vejam novamente. Afeganistão. Se vocês não assistiram ao videozinho sobre Afeganistão, eu quero que vocês vejam de novo, tá? Quero que vocês vejam de novo. Depois vai passar ele aí. Mas o Talibã surge, e vocês vão ver nesse vídeo, o Talibã ele surge a partir justamente da intervenção norte-americana contra os soviéticos que tinham invadido o Afeganistão. A CIA recrutou e armou um monte desses sunitas do Talibã lá na região do Afeganistão. E aí esses caras, na região do Paquistão, pelo Paquistão, eles chegaram ao Afeganistão, onde já havia os guerrilheiros ultramuçulmanos, os mujahedins, se uniram, derrotaram os russos e expulsaram. Aí, a partir dali, nos anos 90, cresceu muito o proselitismo radical muçulmano, a volta da Sharia. O Talibã se afirma no comando lá do Afeganistão. Só que esses caras começam a financiar os nacionalismos de repúblicas islâmicas contra a União Soviética e também o da Chechênia, que é uma província da Rússia. Aí o que ocorre? Esses caras eles vão estabelecer a formação da Al-Qaeda, que era também contra todos os valores do Ocidente. E por isso vão acabar atacando o símbolo do poder econômico mundial lá nas Torres Gêmeas, dia 11 de setembro de 2001. Então, o Bush lança aquilo que ele chamou de guerra ao terror. Ele vai chamar de eixo do mal Irã, Iraque e a Coreia do Norte. Ele vai alegar que o Iraque era quem subsidiava com as armas químicas e as fábricas de armas a Al-Qaeda. E vai fazer a invasão do Iraque, mesmo sem o consentimento da ONU, e vai também invadir o Afeganistão. Vai desmantelar temporariamente o Talibã. O Bin Laden só acaba sendo capturado e morto. O Bush pai foi o cara que conseguiu, ele capturou e mandou matar o Saddam, o Bush filho, perdão, Bushinho. Quem capturou e matou o Bin Laden foi o Barack Obama. E aí depois eu quero que vocês assistam aquele vídeo do Afeganistão. 2011, a Primavera Árabe,
a ideia de uma tentativa de democratização, em alguns lugares, de laicização dos estados árabes, muito a força da internet, a propagação pelo Facebook, as redes sociais, que eram redes de libertação, de esperança. Começa a partir o cérebro fritou agora. Tunísia, e depois se espalha pelos diversos países árabes, com grandes protestos em massa, que tem a ver, inclusive, também com o início da guerra da Síria, certo? Então, a ideia aqui, em alguns lugares, era uma ideia de democratização, em outros, uma ideia de diminuição, inclusive, das leis islâmicas e num processo de organização estatal mais equilibrada e democrática. Em outros lugares, nem tanto. Em outros lugares, a radicalidade muçulmana acabou tomando conta. E o Egito, por exemplo, é um país onde a instabilidade política permaneceu durante muito tempo. Egito, que, por sinal, foi palco, no início deste ano, do translado das múmias dos faraós. Então, de repente, se acontecer alguma questão de antiguidade oriental, que eu não acredito, acredito mais que vai ser cobrada a Roma, pode ser sobre a questão egípcia, certo? Aí coloquei para vocês aqui o Afeganistão, quero que vocês vejam o videozinho, então ali os mujahedins. Essa semana eu fiz um podcast sobre a questão da Ucrânia, tem tudo a ver com algumas situações que são... aqui é o Paquistão, tá, o Afeganistão. Deixa eu primeiro vir aqui na Ucrânia. Rússia e Ucrânia, tá aí. Ó, porção oriental da Ucrânia é majoritariamente pró-Rússia. Houve um plebiscito em 2014 aqui na região da Crimeia e 98% das pessoas quiseram ficar vinculadas à Rússia. Aqui tu tens a possibilidade de passagem de gás natural para a Europa, é decisiva. Por isso que o Ocidente quer atrair a Ucrânia, inclusive, para a OTAN, quer bases militares para frear esse avanço russo e chinês. A região da Crimeia, ela é decisiva para a Rússia, porque ela é o ponto de passagem em direção ao Mediterrâneo. E a articulação da geopolítica do nosso simpático Putin, autoritário, ditatorial, que cresce novamente na década de 10, tentando fazer com que a Eurásia permaneça sob a égide e a dominação e a influência da Rússia, e que tem na pressão contra a Ucrânia esse seu espaço. Bom, as tensões na fronteira das duas nações, elas se estendem desde 2014. Há atiradores de elite de ambos os lados aqui. E muitos mercenários estão desembarcando nessa porção ocidental, nessa porção oriental da Ucrânia, em caso de invasão russa, patrocinados provavelmente por grandes empresas como os conglomerados como o Blackwater. A outra situação é a seguinte: em 2021, na Eurocopa, os ucranianos fizeram um uniforme com o mapa da Ucrânia constando a região da Crimeia e colocaram uma saudação para aqueles heróis que, durante a Segunda Guerra Mundial, acompanharam os nazistas na invasão à União Soviética e acabaram depois sendo massacrados. E isso pegou mal nas próprias relações entre as duas nações, afora toda a participação ativa da figura do Putin, inclusive envenenando políticos opositores a ele na Ucrânia. E para finalizar, deixa eu colocar para vocês Chile, 2019 e 2020, uma mobilização popular extraordinária contra a Constituição neoliberal estabelecida durante a ditadura do Pinochet. Em 2011, já houve uma mobilização muito grande de estudantes pelo retorno da existência de educação pública no Chile. O Chile foi o país que privatizou as ganhas, a educação, a saúde, previdência, tudo. E a população foi às ruas para acabar com aquela Constituição do Pinochet e estabelecer uma nova. As pressões fizeram com que fosse convocado um plebiscito. E esse plebiscito, de uma maneira arrasadora,
marcou a vitória do sim para uma nova Constituição. E antecedeu o quê? Uma vitória da esquerda nas eleições de 2021 no Chile, com acesso à ascensão de Gabriel Boric. Também a prova da URGS pode colocar a eleição em que a filha do ditador peruano Fujimori, que também foi um cara que foi muito vinculado ao neoliberalismo, a filha dele, ela foi para o segundo turno contra um candidato populista de esquerda, que é o Pedro Castillo. O Chile é um lugar onde, cara, o primeiro-ministro que foi estabelecido agora há pouco durou poucas semanas no cargo e já teve que sair. O Chile é um país que não tem estabilidade alguma. E o Pedro Castillo foi o sujeito que venceu as eleições. Ele é um cara de esquerda, uma esquerda mais populista. Quero também que vocês revejam a aula que eu coloquei sobre Moçambique e Angola, agora ali na nossa revisão, acerca justamente da leitura obrigatória do caderno de memórias coloniais. Vou dar uma olhada aqui no bate-papo. Explica a Aliança do Norte, li que eles foram dominados dessa vez e acredito que possa cair a disputa deles com os talibãs. Lígia, então, a Aliança do Norte, ela num primeiro momento, ela formava um pacto com os talibãs. Só que os talibãs acabaram se sobrepondo nos anos 90 e se impuseram. Uma diferença que existe entre esses grupos e também explica por que o Estado Islâmico no Afeganistão é contrário ao próprio Talibã. A maioria dessa galera do Estado Islâmico e também membros da Aliança do Norte, esses caras são salafitas ou salafistas. Os salafis foram os caras que acompanharam o Maomé quando ele fez a hégira, a peregrinação. Então, esses caras são a maior raiz daqueles que receberam do profeta qual livro? O Sunna. E eles querem exatamente que se crie um califado fundamentado na Sharia, fundamentado nos preceitos daqueles que foram os que acompanharam Maomé durante a hégira, fossem a base. Enquanto que o pessoal ligado ao Talibã, esses caras são de uma outra vertente sunita, chamada wahhabismo. Por mais que eles sejam islâmicos e sunitas, eles têm rivalidades. E justamente isso faz com que a gente entenda por que o Estado Islâmico no Afeganistão comete atentados, como o atentado do aeroporto de Cabul. E por que também membros da Aliança do Norte se mobilizem para combater os talibãs, embora todos sejam muçulmanos. Certo? Deixa eu ver no bate-papo o que mais tem. Natália, perfeita questão. O Vargas é um populista, só que não existia o Partido Populista. O Vargas tinha uma praxis política populista, mas o nome do partido dele era trabalhista. Por isso que se tiver uma corrente ideológica que ele se vinculou, é o trabalhismo. Embora nós tenhamos justamente figuras populistas, não só no grupo trabalhista do Vargas, mas também em outros grupos de base varguista, como o JK. O JK era um líder carismático, populista, e que fazia parte do PSD, mas que não se vinculava com as ideias nacionalistas dos trabalhistas. Não sei se conseguiu ficar claro, Nath. Sim, entendi, Fábio. Eu só não tinha, pensava que era coisa diferente, mas na verdade é quase a mesma coisa com nomes diferentes. Isso, é que o populismo é uma corrente ideológica, o trabalhismo é uma corrente política, pertencente ao populismo. Isso. Amores, obrigada, eu vou fazer o seguinte, vou pausar a gravação e aí vocês vão me perguntando mais coisas. E dizendo a todos, gentes, me chamem no WhatsApp, vamos tirar dúvidas sempre.